A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Bom, para aqueles que me conhecem ou para aqueles que acompanham aqui o meu canal e já assistiu o meu testemunho de conversão, perceberam que na minha história, junto comigo, haviam outras pessoas que também encontraram a Cristo. Dentre elas, a minha irmã Marisa Palomares, mais velha que eu, também nascida na mesma seita espírita, Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, e ela topou conversar aqui comigo e contar um pouco de sua história e experiências que viveu dentro daquela seita. Como eu estou aqui em Portugal e ela no Brasil, num lugar distante da cidade, eu não consegui estabelecer uma chamada em vídeo, apenas consegui estabelecer uma chamada telefônica, uma chamada apenas em áudio. Mas de qualquer forma, acredito que vai ser bênção para a sua vida. Graça e paz, Marisa. Seja bem-vinda aqui à nossa conversa. Graça e paz. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, fiquei surpresa. Estou meia tímida assim, mas com o decorrer da nossa conversa, eu vou relatando mais da minha história, do meu passado, da minha vida. Quem é a Marisa hoje? Quantos anos tem? É casada? Tem filhos? Onde vive? Eu já sei de todas essas respostas, mas os que vão assistir talvez não saibam. Eu sou a Marisa Palomares. Hoje eu estou com 57 anos, não tenho vergonha de falar para ninguém. Eu tenho 3 filhos, estou com 38 anos de casamento e tenho minha neta, estou indo para o segundo neto. Deus tem abençoado muito a minha vida, eu tenho sido muito grato a Ele e a minha história, ela é modesta, ela é simples, mas uma história cheia de altos e baixos por causa da infância, né, da juventude. Mas assim, nós vamos falar um pouco, vamos conversar um pouco da minha vida. Nos conte um pouco quando e onde nasceu e já fale um pouco também da sua infância. Então, eu nasci em São Paulo mesmo, capital, né, no bairro Jardim Vera Cruz, no dia 1º de março de 1965. Eu sou a terceira de 7 irmãos, né? Na verdade, nasceram 8, mas uma minha mãe perdeu desde bebezinha. Então, nós somos ainda em 7 irmãos. Eu cresci naquele bairro, no Jardim Vera Cruz. Estudei, fui para a escola, sempre em São Paulo. Meu pai fez umas mudanças sim, mas logo nós retornamos e ali foi o tempo maior da minha vida. Posso dizer que a minha infância, em partes de primos e primas, eu fui muito feliz, porque eu tive muitos primos, né? Nós temos ainda os primos. Mas quando era todos criança, nossa alegria é quando eles chegavam tudo na casa dos meus pais e juntava aquele monte e aquelas brincadeiras de rua e brinca e mesmo nós com uma vida assim bem regrada, né? Aquela vida de meu pai, nosso pai sempre pedreiro, mas ele sustentava a casa. Quando a gente se encontrava era uma alegria. Então eu lembro da minha infância de 5 anos para frente, né? 5 anos para baixo eu não consigo me lembrar. Eu lembro um detalhe muito importante. Eu lembro a última vez que a minha mãe me pegou no colo, que nós vinham vindo de um culto lá, né, à noite, na casa de uma pessoa, e eu estava meio cansada, estava subindo uma rua, né? Todos andávamos de a pé. E minha mãe me pegou no colo aquele dia. E eu lembro que eu tinha acho que uns 6 anos
que foi a última vez que ela me carregou no colo, porque depois, né, já tinha o meu irmão, o André, já era nascido, minha mãe já tinha outro bebê para carregar. Então, esse é uma lembrança assim gostosa, uma lembrança boa, mas a minha infância, com 7 anos eu entrei na primeira série, fui aprender a ler, a escrever, e aí a minha infância é baseada na religião que eu fui criada. Eu fui criada num sistema religioso, bastante rígido, bastante opressor, por mais que meus pais eram pessoas amorosos, bondosos, minha mãe tentava educar nós da forma que ela sabia, né, com chinelo na mão, com cinta, mas ela tentava educar todo mundo, mas com a ignorância da religião que eles receberam dos pais deles e passaram para nós. Então eu tive uma infância assim, muito, como se pode dizer assim, muito vergonhosa. Eu passei muita vergonha na minha infância, pelo modo que tinham que me vestir, pelo modo que tinha que deixar meu cabelo, por eu passar frio na escola, por eu ter que andar com a saia no meio da canela e levar nome de Maria Mijona. Então eu passei muita vergonha assim na escola, né? Fui bastante oprimida mesmo, não podia participar das coisas porque eu mandava papel para minha mãe, né? Mãe, a professora perguntou se a gente pode participar de tal coisa. Sempre vinha um papel que chamava autorização. E geralmente ela falava: não, escreve aí, a minha religião não permite. Então, era muitas coisas. Comemoração não era todas que eu participava, aquelas comemoração que as escolas faziam no sábado de manhã. Não, no sábado você não pode ir. Mas por quê? Porque minha religião não permite. E eu cresci com isso na cabeça. Essa era a minha resposta para as pessoas. As pessoas falavam: por que você não usa uma calça comprida? Está muito frio. Porque minha religião não permite. Por que que você não pinta a unha, não passa um esmalte na unha? Por que que você não passa uma maquiagem nesse rosto? Por que você não corta as pontas do seu cabelo? Porque minha religião não permite. Então eu fui criada, a minha infância, um lado alegre, feliz, naquela inocência de criança, de primos, de irmãos, de brincadeiras. Outro lado, a mente oprimida, aquela mente muito, como se diz assim, algo que eu não sabia explicar para os outros, treinada a ter aquelas respostinhas e tipo, é isso e isso e acabou. Não tem mais explicação. E com isso eu me sentia muito diferente de todo mundo, eu era diferente de todo mundo. Por que que eu não podia ser igual àqueles outros? Por que que na minha casa não podia ser igual dos outros? E eu cresci vendo aqueles trabalhos, né, que eles falavam trabalho, o culto não se chamava culto, não era oração, não era culto, era os trabalhos. Tanto é que a nossa avó, né, paterna, falava: vai ter centro hoje? Pergunta para o seu pai se vai ter centro. Quantas vezes eu vi ela dizer isso, né? Então nós fomos criados assim, frequentando. Chega lá, senta no banco, fecha o olho e fica quieto. Não conversa com o outro, senão quando acabar você vai apanhar. Então nós participava daqueles cultos longos que demorava até 4 horas, aquela falação, os hinos cantando, repetindo, repetindo, e aquelas coisas bem longas, e nós lá sentados, dava fome na gente, dava sono, dormia, acordava. E eu lembro até uma época que eu já estava ficando mocinha, nós levávamos um caderno com as canetas escondido da minha mãe, para na hora dos cultos, os cultos eram tão longos que nós fazíamos joguinho.
nós fazíamos, eu e as nossas amigas ali, tudo fazendo joguinho nos cadernos, porque era algo assim que nós não nos interessava, nem chamava a nossa atenção. Aquilo não prendia a nossa atenção. Aquilo confundia a nossa cabeça, nós dormíamos, acordava, ia brincar lá fora, ia correr depois, e assim foi crescendo com pesadelos, sonhos ruins, acordando de noite gritando, falava que estava vendo isso, que estava vendo aquilo, porque era aquilo que a gente ouvia durante o culto, era o que nós dormíamos e sonhávamos. E quando alguém perguntava sobre aquilo, nós não sabíamos explicar, nem para o vizinho, nem para o amigo, eu só falava, tem que ir lá para ver, porque nós não sabíamos explicar. Então, até na minha juventude, até na minha adolescência, até nos meus 14 anos de idade, que eu me considero a minha infância, que aí eu saí, fui tirar minha carteira profissional, fui procurar meu primeiro emprego nas fábricas, até nessa fase, quanto aos ensinos religiosos, eu estava como empurrando com a barriga, eu não me interessava em me adaptar naquilo. Eu falava, não, isso aqui está certo, é a verdade, tem que ir para o céu, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Só que eu não estava muito ligada nisso. Então, com 14 anos para frente, a minha história mudou. Com o passar do tempo entre a sua adolescência e juventude, você vivia as práticas religiosas que aprendeu? Olha, com a forma daquele culto, né, que é meio complicada, era difícil um adolescente, um jovem, viver assim, realmente a prática daquele culto. Então, depois dos 14 anos que eu fui trabalhar, né, meus irmãos mais velhos também foram trabalhar, então diminuiu a frequência minha nos cultos. Nós começamos a fazer de tudo para não frequentar mais. Então sempre estava cansado, tinha que dormir, e assim nós fomos se desligando. Então, quando eu cheguei nos 15 anos de idade, eu já estava assim bem afastada. Aí na minha vida eu tive essa pausa. Nós fomos saindo, saindo, se afastando e trabalhando, e aí é como se tirou um pássaro da gaiola. É como se abriu a gaiola e falou: vai, vai voar. É como se nós tiramos um peso das costas. E aí nós fomos comprar calça comprida, fomos pintar nossa unha, fomos fazer uma franja no cabelo, essas coisas assim que hoje em dia ninguém fala mais nada lá que eu saiba, mas isso para nós foi um peso muito grande. Então fui ganhar meu dinheiro, tinha o meu salário, ajudar minha mãe, trazer um pouco de dinheiro em casa, comprar uma roupa, comprar um sapato. Então nós estávamos naquela empolgação. E aí nós ia se distanciando daqueles cultos. Enquanto isso, a casa do meu pai, todos os sábados, era gente, e vinha gente, e chegava gente de um lado, gente do outro, para aqueles cultos, minha mãe na cozinha sempre fazendo almoço, sempre tinha que ter almoço, porque ia chegar alguém de fora. Foram sábados, mais sábados, mais sábados de anos e anos. A minha mãe com uma rotina de no sábado estar com comida pronta na mesa logo cedo para receber o pessoal que chegava. Então, aquilo para nós que já éramos jovens se tornava meio cansativo. Você vai se desligando assim de um jeito que você não tinha, eu não tinha mais interesse. Tanto é que para arrumar namorado, para casar, eu não me interessava por nenhum deles ali de dentro, porque eu já queria alguém que não estivesse ali, que não estivesse
naquela prática, porque eu pensava, vai me oprimir de novo, vai, né, fazer isso com a gente, com a nossa mente, controlar tudo. Então, essa parte de adolescente, de juventude, eu continuei trabalhando. Então, com 19 anos eu casei. Eu casei muito cedo. Com 19 anos eu casei e meu esposo era católico, mas não era praticante também. E eu lembro que quando eu estava namorando com ele falou assim: aí na tua casa tem uma igreja, né? Ele sabia que tinha uma congregação lá na minha casa. E eu lembro que ele quis entrar, ele falou assim: eu quero ver esse culto aí, eu quero assistir. E eu falava: não, não, não vai não. E era à noite, ele queria ir à noite lá assistir o culto. Mas eu tinha uma vergonha tão grande, que eu falei: ele vai ver o terrestre lá. Ele vai ver essa parte da comunicação, que chama ceifa terrestre, que era uma das partes mais vergonhosas que tinha, que tem. E eu falei: nossa, ele vai até terminar o namoro depois que ele vê isso. E ele teimou, entrou lá dentro contra a minha vontade. Eu lembro que ele assistiu o culto, saiu, e eu e meus irmãos, né, nós, os mais velhos, né, Adriana, porque você ainda não tinha nascido. E aí meus irmãos mais velhos, todo mundo rindo dele, né? Que será que ele achou desse culto? E ele não entendeu nada. Ele não sabia nem explicar o que era aquilo, que ele viu, não entendeu nada. E ficou por isso mesmo. Foi indo até que nós casamos e eu tive minha primeira filha logo em seguida e fui viver a minha vida com muita dificuldade, pagando aluguel, e minha mãe, a casa dos meus pais continuava. Aquela casa lá, se chegava lá no sábado, estava cheio lá de gente, que vinha gente de outros lugares de São Paulo. Meu pai se tornou um grande líder, todo mundo procurando ele, porque eram os dons de cantor, dom de receber hinos, e todo mundo procurando meu pai. E na minha juventude eu lembro um pouco antes de sair também, que foi uma parte que marcou muito nós. Era a parte que vinha pessoas de fora que pediam um curativo, queria ser curado, e era aqueles cultos muito feio, barulhentos, pessoas caindo no chão, pessoas possessas mesmo de demônios, caía no chão, gritava, tinha que ajuntar os homens, segurar a pessoa, as crianças ficavam tudo chorando, tudo com medo, as mães tinham que pegar as crianças e colocar para fora. Então, nessa parte minha de infância para adolescência, a minha juventude, eu vi muita coisa feia. Eu vi homens se arrastando embaixo do banco na hora da ceifa terrestre. Homens se rastejando que nem cobra. Iam embora com a camisa toda suja. Eu vi gente sentando em cima do fogão, com os pés em cima da pia, porque nós estávamos numa cozinha pequena, lotado de gente, e ali chamava essa ceifa e chamava para vir, vinha demônio, e era gente caindo no chão, era outros gritando, outros chorando, outros falando alto, que hoje eu penso, eu não sei como a polícia não baixava lá naquelas casas, não sei como os vizinhos não chamavam a polícia, porque os cultos era à noite, era muito feio, muito barulho, muita vergonha. E nós, as crianças, né, adolescente, corria para os quartos, ficava nas casas, nos quartos, até que passasse tudo aquilo para nós voltar para a sala e para depois ir para casa. Como é que fala? Esses acontecimentos, isso marcou muito na nossa mente. Marcou muito a nossa vida. Aquilo era simplesmente horroroso, vergonhoso.
e nunca tínhamos uma explicação para passar para os outros ou para alguém. Era sempre que está na Bíblia e que tem que fazer isso e tem que fazer, deixar usar o corpo para o demônio vir fazer a morada, para ele dar o testemunho, para ele ser lançado em fogo, mas eu nunca senti nada assim para falar que alguém ia vir falar na minha boca na hora de terrestre. Eu simplesmente pensava, comigo não, eu tinha medo. Eu falava, isso em mim não vai falar, não vai ser usado, que eu não vou fazer isso. Eu sempre tive medo na minha juventude, na minha adolescência e muita vergonha. Então foram anos e anos. E aí foi indo até que a gente, quando era jovem naquela época, todos os jovens se afastou da congregação do meu pai. Todos. Toda a família saíram os jovens, ficaram só os homens com as mulheres e crianças pequenas, porque os de 14, 15, 16, 17 anos todos saíram. Ninguém frequentava mais, ninguém aguentava mais aquilo. Então, depois que eu casei, depois de um tempo, eu retornei novamente. Houve em algum momento da sua vida que você se tornou mais devota, ou seja, mais fervorosa na religião sã doutrina espiritual do sétimo dia? Ah, sim, eu tive um tempo mesmo de devota mesmo, fervorosa, eu fui, sim, muito mesmo devota. Com 24 anos eu retornei, então o meu marido já com 30 anos, ou mais, acho que era 30 anos, e aí eu já tinha 2 filhos, a Juliana e o Felipe. Felipe com meses, poucos meses, e eu comecei a passar uma dificuldade assim na minha vida estava assim sem sentido, e eu pensei, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para algum lugar, preciso reunir. Então, como eu fui ensinada só lá, só naquela prática, eu, desde pequenininho ouvindo, aqui é o único caminho de salvação, não existe outro caminho, somente aqui que vocês vão para o céu. Todas as igrejas, religiões, todas pessoas do mundo inteiro têm que passar pela sã doutrina espiritual do sétimo dia para entrar no céu. Então eu ouvi isso desde criança, através do processo das 3 comunicações é que as pessoas vão ser salvas. Nós somos a luz do mundo, a luz é só na gente. Então eu ouvi isso. E quando eu precisei, que eu me senti sozinha, eu pedi para o meu pai se eu podia retornar. E ele falou assim, né? Sim, pode sim. E eu voltei muito envergonhada, com uma vergonha, como se eu era a pior das pecadoras do mundo, como se eu tivesse suja, imunda, e eu ia chegar naquele lugar que estava todo mundo limpinho, todo mundo era justo. E eu comecei a frequentar com muita timidez a congregação. Ali o salãozinho, a seara do irmão José Alves, que é uma pessoa que eu gosto bastante, sempre gostei do José Alves e da Lazinha, foram pessoas muito carinhosas comigo. Então, independente do culto, eles são pessoas maravilhosas. E aí eu fui lá, né? Comecei lá porque ele recebia a gente com carinho, ele recebia sem olhar você como se você fosse uma pecadora. E tinha pessoas lá que olhava eu assim.
E eu ficava assim, mas mesmo assim fui insistindo e fui. E depois fui para a matriz, né, que é Sapopemba, comecei a frequentar lá e meu marido, né, o Sebastião, falou: quero me batizar. Ele ficou doente e falaram que ele estava sendo perseguido. E ele falou: eu quero me batizar, e batizou ele e meus 2 filhos pequenos ainda. Então, nessa época, eu afirmei assim, eu peguei um fervor. Eu fui criticada quando eu levei eles para serem batizados. Teve pessoas lá que falaram que eu saí, me afastei, que eu pequei bastante e agora eu estava voltando. Eu não sei falar sério quais foram esses meus pecados de tão graves que era, que eu namorei, casei, tive meus filhos e fui levar eles até lá para serem batizados. E aí, nessa época, eu fui pegando fervor, fui pegando amor, fui me enturmando com os irmãos, as reuniões, as amizades, as festas, os batismos, sempre com muita alegria, eles sempre muito afetivos, e eu participava bastante das coisas e gostava de ajudar. Eu defendia a sã doutrina com unhas e dentes. Eu defendia aquela fé, eu animava as pessoas, eu falava: vamos, vamos, levante, vamos para a vigília, vamos para os batismos, vamos para as reuniões. Eu não faltava, era uma pessoa que eu não faltava, um sábado, meio-dia, eu não faltava, só se eu tivesse doente, mas eu estava ali, frequente, animando meu pai, minha mãe, todo mundo, e meus irmãos também, minha irmã começou a ir. Nós passamos um momento assim, e aí com essa nova volta, estava diminuindo um pouco de pessoas caírem no chão, se rastejar, muita gritaria, porque entre eles mesmo, entre os irmãos, né, eles estavam se desentendendo. Um lugar achava que tinha que praticar o culto de um jeito, no outro bairro eles achavam que tinha que ser do outro jeito, no outro bairro de outro jeito. Então, entre si havia muita dissensão entre eles. Eles separavam os grupos porque cada um o que entendia dessa forma, então nem vou me misturar com o outro. Mesmo eles sendo amigos, as congregações eram separadas porque a ideia não se uniam entre si. Não tinha um acordo de que todo mundo congregava igual. Então tinha diferenças. E nisso nós íamos vivendo, né? Nós e meus irmãos caçulas crescendo, o Adriano crescendo, ficando jovem, adolescente, e nós ensinando a prática para os nossos filhos. Nós fomos ensinando, e eu, como meus pais, eu passei toda a prática para os meus 3 filhos. Tem que praticar isso, realizar isso, para que nós comunicamos com os mortos, para que os mortos sejam salvos, para que eles ganhem a salvação, e através de nós, se não passar por nós, não vai. E assim, eu fui um tempo assim bem fervorosa, participei de bastante coisa lá na igreja, participei também de grupo de jovens. Eu fiquei um ano com as crianças da reunião de crianças, que depois de muitos anos, né, eles foram pondo reunião de crianças, reunião de jovens, e eu lembro que o Senhor já falava comigo, o Espírito Santo já me incomodava, porque eu fiquei um ano certinho com as crianças. E eu falei assim: esse ano nós só vamos falar de Jesus, o que ele fez, o que ele faz e o que ele vai fazer.
Então foi um ano inteiro falando de Jesus. Apenas uma vez no ano que eu falei, nós vamos fazer uma história, um teatro de Davi e Golias. Então eu fui para o Antigo Testamento. Tirando isso, eu fiquei o ano inteiro explicando as histórias, contando as passagens do Senhor Jesus. Então eu lembro que eu pedi autorização aos líderes e eles permitiu, e eu realizei junto com as crianças, né, e com meus ajudantes, o primeiro teatro, que foi Davi e Golias. Foi muito divertido, as crianças contou a história em forma de teatro, tudo muito gostoso, muito maravilhoso, muitas fotos, muita animação, muito serviço. Só que as comunicações que era a causa, né, de tudo, é a causa do erro, da ignorância, de saber que aquilo não condiz com a palavra. E o Senhor foi me abrindo os olhos. Eu falo muitas coisas que eu fiz lá, que eu participei, foi porque o Espírito Santo já agia em mim. Ele agia em mim lá dentro, só que eu não conhecia ele, eu não conhecia esse Espírito que já me cutucava, tipo, acorda, vamos fazer as coisas direito. E por muito amor no meu pai, na minha mãe, nos meus tios, minhas tias, por eles falar, é assim, nós temos que ficar assim, e juntos, e a nossa família sempre juntos. Então aquela união, às vezes, por causa daquela amizade que nós tínhamos, que meu marido também pegou, aquela amizade com os irmãos, aquela amizade não ofuscava nós de enxergar até o culto, de ver que aquele culto não convinha com as escrituras. A união era grande, que nós achava que aquela prática estava correta e aquilo estava totalmente, está até hoje totalmente fora da base bíblica. Então você viveu um auge da fé na religião. O que representava a sã doutrina espiritual do sétimo dia para você? Então, no auge da minha fé, eu cheguei a viver isso. Acredito que a minha família, até meu esposo, ele viveu no auge da fé, porque ele gostava de cantar, de cantar. Nossa, eu tinha que escrever um caderno cheio de hinos para mim e tinha que fazer o dele também. Então, ele também era muito animado. Essa animação eu não levei sozinha, porque ele também carregava comigo o fervor, o ânimo, aquele prazer de receber todos na minha casa, de fazer aquele café gostoso, aquele almoço, aquela janta, para eles passarem a tarde inteira, para de noite correr de novo para o culto. Então, eu vivi esse momento no auge. E por 18 anos, meu marido permaneceu lá, por 18 anos após o batismo. Esses 18 anos, do 24 anos de idade que eu tinha quando eu retornei, então eu vivi mais 18 anos lá dentro, que foi o 18 de batismo dele e das duas crianças mais velhas. E nesse auge eu já tinha ganhado o terceiro filho, né, que é a terceira filha, e já tínhamos batizado ela também. Então, nesses fervor, frequentando casas, vigílias, teve muitas coisas que me incomodou também. Certa vez nós estávamos em uma casa de uma irmã que estava muito enferma com essa doença terrível, essa doença grave, que dificilmente tem cura, né, que é o câncer.
e nós estávamos lá, como se dizia na linguagem de lá, congregando à noite na casa dela e encheu a sala dela, a cozinha, foram vários carros. E ali começou o trabalho espiritual e a ceifa foi muito feia, muito barulhenta. E uma dos membros gritava e falava alto e era muito eu quero sangue, falava para a pessoa, por que que você já não vai lá na cozinha e pega uma faca e se mata? Dizendo que era o demônio que estava falando, né, e tal. E aquilo, e o outro começou a gritar e o outro falava alto. Aquele dia, eu, com mais algumas pessoas que estavam comigo, nos sentimos envergonhadas. Meus irmãos, nós olhou um para a cara do outro e nesse dia nós ficamos muito chateados. Nós fomos embora, comentamos com meu pai, nós chegava em casa, se reunia, tomava um café junto com meu pai, meus irmãos, meu esposo, e nós conversávamos sobre isso. Nós falávamos, isso não é da parte de Deus. Isso é muito feio. Se o vizinho escutar aquilo, que o vizinho imaginou que os crentes estão fazendo na casa de uma mulher que estava muito doente e aquelas palavras feias, alta, falando alto, assustando. Tinha até uma pessoa da família que não era crente, que saiu, foi lá para os fundos, porque a pessoa não estava gostando daquele culto. Então teve vários cultos marcantes na nossa vida de 18 anos, dentro desse tempo, dentro desse período, e que nós chegávamos a reunir a nossa família, nós chegávamos a comentar, isso não está certo. Todo mundo concordava na época conosco que não estava certo. Teve ocasiões de casas no lares, teve muito barulho, muito barulho e cai, e grita e fala palavras, posso dizer até torpes, porque são palavras muito feias, de maldição, e que ia matar, e que ia cortar, e que ia... Era coisas assim horrorosas, que como poderia dizer que aquilo era um culto a Deus, um culto oferecido a Deus com tantos escândalos. Outras vezes nós víamos as pessoas combinando para gritar, para falar um monte de bobeira na hora dessa ceifa terrestre. Quantas vezes nós vimos pessoas até fingir que estavam possessa. Outros estavam mesmo, outros fingiam. Outros aproveitavam para falar do outro, para fofocar, para jogar coisa na cara do outro. Aquilo já estava virando uma palhaçada. E foi anos e anos de conversa com os nossos pais, com os nossos líderes, falando isso não está correto, isto envergonha. Como podemos ter um visitante? E foi muitos anos e chegamos à conclusão que teríamos que tirar essa parte. Nós falamos, acho que era bom fazer igual lá numa cidade do interior, que retirou essa parte. Por que que nós também não tirávamos? Mas vinha aqueles mais velhos que diziam, não, tem que ser 3 partes, tem que estar completo, não pode tirar. E foi nesse período que meu esposo ficou também muito enfermo, depois de 18 anos, ali também sendo fiel àquilo, ajudando a gente levar avante aquela doutrina, e ele ficou muito ruim. Ele quase morreu. E numa cama de hospital, ele estava atribulado, muito angustiado. O Espírito de Deus falou com ele, repreendeu ele, praticamente disse para ele: quem você
pensa que é para pôr juízo aos mortos? Quem você pensa que é para dar o destino para os mortos? Para falar para ele lançar no fogo, tirar do fogo, mandar para o céu, sobe agora, desce agora, pede perdão em nome de Maria. Essa parte também estava havendo contenda entre os irmãos, porque dizia, Nossa Mãe Maria Santíssima, dai o vosso perdão e dai vossa luz. Maria, que foi mãe de Jesus, bendita entre as mulheres. Maria foi escolhida por Deus, uma mulher maravilhosa, mas biblicamente ela chamou Jesus de meu Senhor, meu Salvador. Jesus que salva Maria, que salvou Maria. E como que nós no culto pedia perdão para Maria e não para Jesus? O perdão teria que ser Jesus me perdoa. Então tinha esses erros que não tinha conserto. Ia pedir conserto, ninguém aceitava. Falava, isso não está na Bíblia, não podemos pedir perdão para Maria. É para Jesus, nosso Salvador e Senhor. Então, naquele hospital, meu marido foi repreendido. O Senhor falou, chega de fazer isso. Você não vai mais fazer isso com a sua vida, nem na sua casa, com seus filhos. E foi quando ele saiu, quando ele estava lá, que nós íamos visitar ele, ele ficou muito ruim mesmo, ele falou, avisa os líderes, avisa seu pai, que nunca mais eu quero presidir uns trabalhos, nunca mais me coloca para fazer isso, eu não posso mais fazer isso. Eu não posso pôr juízo, pegar o lugar de Jesus, que é o juiz, o advogado, e eu dar a sentença. E isso mexeu com a cabeça dele. E ele achou que ele ia morrer, não ia ter perdão, que Deus não ia perdoar ele naquela noite. E ele falou, Senhor, se eu sair daqui, eu não vou me esquecer disso. Eu nunca mais vou praticar esta forma de culto. Nunca mais. Eu me lembro deste período que ele ficou doente, mas em que momento e como você começou a entender que havia algo de errado no ensino da religião? E com tudo isso que acontecia, com todos esses erros, com todas essas chateações, mesmo assim, eu tinha uma convicção, eu tinha mesmo que a sã doutrina espiritual do sétimo dia era o único caminho para levar o ser humano até o céu. Eu tinha muito amor, eu era fiel mesmo. Eu não fui falsa esse tempo que eu vivi lá dentro, a minha infância e depois meus 18 anos de casada. Eu nunca fiz aquilo com falsidade. Eu fazia por amor aos irmãos e por amor à tradição. Então, porque eu fui ensinada desde pequenininha, então eu acreditava que realmente aquilo tudo era verdade. E então, muitas vezes, hoje, eu ouço, eu ouvi, eu recebi e-mails de pessoas falando que eu estava cuspindo no prato que eu comi, que é como se, na verdade, como se eu vivi lá como se estivesse mascarada, como eu estava lá com falsidade, mas não, eu vivi lá na fé, na convicção, numa fidelidade, numa inocência. Então, aquilo eu fazia porque
eu acreditava que estava prestando um culto a Deus. Eu não sabia que oferecer um culto de louvor e adoração ao Senhor não era aquilo. Eu não sabia outra coisa, só me ensinaram aquilo. E aí eu tive, né, esse tempo de fervor e o Senhor foi falando conosco. Ele falou com meu esposo no hospital, ele foi falando com meus 2 irmãos solteiros, que na época era solteiro, e foi mostrando para eles: tem algo, tem isso, tem aquilo que está me desagradando, que está me entristecendo. E aí eu comecei também a parar e pensar nas coisas. É muitas coisas, não dá para falar aqui porque vai ficar muito longo. Teria que escrever um livro para me escrever todos os detalhes de outras coisas que aconteceu com outros enfermos. Mas quando aconteceu isso do hospital com meu esposo, o casamento da minha filha já estava marcado, com os convidados, já estava tudo programado, mas mesmo assim eu ainda estava com a fé que ia dar certo, que ia ter um conserto nessa doutrina, que os irmãos iam se reunir e ia consertar essa coisa feia. Então, o casamento aconteceu, todos foram convidados, foi uma linda festa, foi tudo muito alegre, tudo muito conforme a gente imaginava na época. Foi tudo perfeito para aquela época. Se fosse nessa época agora, com certeza o casamento ia ser diferente. Mas nós fizemos tudo conforme mandava o figurino da religião e passado 2 meses após o casamento, nós nos desligamos completamente da sã doutrina espiritual do sétimo dia. Foi no ano de 2008, no mês de abril, nós aos poucos fomos nos revelando aos irmãos que Jesus era o nosso suficiente Salvador e nós queríamos mostrar para eles. Eu queria mostrar para eles que não era aquilo. Então, houve revolta, discórdia, contenda, rebelião e muitas coisas aconteceu e eu chorei. Eu chorei muito. Teve reunião, né, dos irmãos que foram lá na minha casa, em São Paulo, fazer uma reunião porque eles queriam entender o que estava acontecendo conosco, com a nossa família. Como que pode, depois de 2 meses de um casamento, de uma festa, de todo mundo reunido, de repente vocês tomam essa decisão? E naquele dia, eu nunca vou esquecer essa reunião na minha casa, que muitos que não ficaram sabendo, aquelas 8 pessoas que foram em minha casa, ocultaram aquela reunião aos demais irmãos. Eu acho que eles nunca contaram, na verdade, que aquele dia eu li para todos ouvirem 3 sonhos do meu pai. Eu li 3 sonhos que apareceu no meio dos meus cadernos, que estavam guardados durante anos e anos e anos, e falava assim: sonhos de profecia. Um de 1978, outro de acho que 993, e outro de, tudo assim, de esqueci o outro diz que era de 2003, 3 sonhos, e falava sonhos de profecia. Eu li os 3 sonhos, mostrei para aquelas pessoas e falei: vocês estão vendo? O Senhor avisou meu pai quando meu pai tinha a idade dos meus irmãos agora. Meu pai tinha uns 30 anos. O Senhor avisou meu pai para desligar as comunicações, para parar com essas comunicações. E meu pai
não compreendeu. Eu acredito que ele não compreendeu os sonhos de profecia. Tinha um rádio que a marca era Abel. E ele fala, e eu me lembrei da Torre de Babel, falsa religião, falso ensino. E nos sonhos tinha um rádio que atrapalhava. E no sonho tinha o rádio que cantava. Tinha o rádio que falava. E ele sempre brigava no sonho para os irmãos: desliga essa comunicação. Tem que desligar essa comunicação, ele falou em um dos sonhos, senão o Espírito Santo não vem manifestar em ninguém. O sonho falava. Eles têm um sonho que ele falava assim: acabou os trabalhos espiritual e nenhum anjo manifestou ali naquele lugar. Então foi confirmado que nessa forma de culto, nesse trabalho espiritual, não vem anjo, o Espírito Santo no singular não vem, não participa, Jesus não vem, ninguém participa desse culto. Esse ritual é completamente terreno, humano, fundado em cima de um monte de areia, porque não é fundado na rocha. Então, com aquilo que eu li, expliquei para eles, aquele dia foi lida a confissão de fé, por você, Adriano, pelo meu irmão, por você, foi lida a confissão de fé e eles ocultaram e nunca revelaram para os irmãos o que foi dito aquele dia em minha casa. Então essa foi uma parte marcante que eu me recordo, eu chorei muito aquele dia porque eu sabia que nunca mais eu ia congregar junto com aqueles irmãos que eu tanto amei na minha vida. Ali seria o fim daqueles cultos terrestres. Parece que até hoje muitos membros dessa seita não compreenderam até hoje essa mudança e nem as razões. Eu sei que não é fácil, né? As pessoas que estão lá ainda, que fazem parte dessa tradição, não é complicado elas compreender o que aconteceu conosco, com nossa família. É difícil, porque para compreender é necessário ter um encontro com o Senhor Jesus. Aí eles vão dizer: como assim? Eu já tive esse encontro, eu já tenho Jesus. Eu leio a Bíblia, eu tenho essa Bíblia, eu canto lá nos hinos, eu conto as maravilhas que ele fez. Como assim? Eu já aceitei Jesus. Não é dessa forma aí. É compreender o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É fazer um culto oferecido ao Senhor. Não é um culto em prol dos irmãos que partiram, dos irmãos que morreram, dos nossos amigos. O culto é para o Senhor. O Espírito de Deus é o consolador do 14 de João. Não existe os consoladores. E isso eu fui compreendendo. E a cada dia o Senhor me revelava, me mostrava algo que estava escondido. E eu fui achando como se eu estivesse à caça de um tesouro. E ele foi pondo os enigmas, as dicas, e eu saí procurando. Por isso que tem que ler a palavra de Deus. Por isso que o povo erra por falta de conhecimento. Por isso que tem que estudar, examinar as escrituras. Examina, quando vai ler as escrituras, pede ao Senhor, me dá entendimento, me dê sabedoria. Uma vez eu estava aí numa reunião de jovens, dentro da congregação da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, e aquela reunião
De jovem, o líder falou assim: cada um vai fazer um pedido agora. E quando chegou na minha vez, eu pedi sabedoria espiritual. E o Senhor me deu, sem eu saber o que era direito, e Ele me deu. Então, quando isso acontece com você, por mais que você ama os irmãos, por mais que se convive com eles, você chora, mas você fala: Senhor, eu quero viver a tua palavra, eu quero viver na tua presença. E foi isso que aconteceu conosco. Nós tínhamos que fazer uma escolha. E eu escolhi o único caminho que está na Bíblia, que é o Senhor Jesus. Só existem dois caminhos, o estreito e o largo, que leva para a perdição. O estreito leva você a Jesus. Eu escolhi viver o estreito. Não tem meio termo. Então a conversão da gente acontece assim. A intimidade com o Senhor Jesus. Tirar o que está errado, o que envergonha. Tira isso e vá viver com o Senhor. Vá viver a palavra, lê a palavra, estuda, busca, ora. Então as coisas acontecem para aquele que busca a verdade. Não adianta ficar contendendo, questionando, brigando nas redes sociais, mas não ora, não fala com o Senhor. Fala para o Senhor, me mostra o que aconteceu com eles. Por que que eles saíram, Senhor? Pergunta para Deus, pede em oração para o Senhor que Ele te revela. E assim acontece. Hoje eu sou muito feliz com o Senhor. Estou muito grata, muito agradecida. Eu agradeço por Ele ter se apresentado a mim, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Olha a vida de Paulo, olha o que aconteceu com ele. Procura compreender essa conversão de Paulo. É assim que acontece com o ser humano. Eu continuo amando a minha família, amo o meu pai, amo meus irmãos, meus primos, minhas primas, meus tios, minhas tias, os irmãos que conviveram comigo pelos 18 anos. Eu amo a todos. Eu não vou dizer, eu não quero a maldade, eu não quero desgraça de ninguém. Eu quero que todos venham ao conhecimento da verdade. O que é a verdade? Quem é a verdade? É o Senhor Jesus. Ele é a única verdade. É este que há de vir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Esse mesmo que subiu, que vocês estão vendo, é esse mesmo que vai descer. É esse Senhor Jesus. É nisso que eu creio. Estamos aguardando a volta, o retorno do Senhor Jesus, pisando no Monte das Oliveiras. Então, todo esse processo meu, isso chama conversão, converter no Senhor, não pedir perdão para a pessoa errada, não fazer culto de demônios, culto que as pessoas incorporam, traz enfermidade para o próprio corpo. Hinos que são compostos em casa, faz o hino em casa, copia no caderno, decora, depois põe o nome de alguém dizendo que foi outra pessoa. Pessoas, porque tem um dom de melodia, aproveita e copia e faz o hino. E isso precisa ser revelado aos irmãos que são vítimas, aqueles que não sabem. E foi para a honra e glória do Senhor Jesus, para nós falarmos a verdade, para a gente revelar a verdade, que o Senhor nos chamou, chamou meu pai há anos e anos atrás. Meu pai não compreendeu e o Senhor chamou você, Adriano Palomares, para fazer a obra que era para o meu pai, o nosso pai fazer. O Senhor é contigo, Adriano. É Ele que está te usando para abrir os olhos dos cegos, abrir os ouvidos do surdo, para que o Evangelho de Deus seja proclamado. Amém. Glória a Deus. Marisa, para encerrar, você gostaria de contar mais algum fato ou experiência
E também, caso queira deixar uma mensagem final para aqueles que te ouvem, fique à vontade, deixa Deus te usar. Então vamos encerrar toda essa fala, toda essa lembrança que eu tive, e isso é só um resumo, porque tem muitas coisas. Na época, em 2008, eu fiz um caderno. O meu caderno chama Minha Despedida, o meu desligamento da sã doutrina espiritual do sétimo dia. Ali eu escrevia dias, às vezes 2 vezes por mês, 1 vez por mês, todo passo a passo, toda a história da minha conversão, do meu encontro com Jesus, do meu batismo nas águas, que foi um dia super importante, junto com meu esposo, com a minha família, alguns parentes meus. Então, tem datas marcantes escritas, tem a primeira vez que eu entrei na igreja evangélica, tem vários relatos lá. Muitos acontecimentos estão escritos nesse caderno. Então, eu quero deixar aqui um apelo e quero fazer mais um pequeno relato, que é a conclusão que eu cheguei de todas as pesquisas que eu fiz, depois dos 3 sonhos do meu pai. Quem era aqueles rádios, quem era aquelas comunicações que ficavam atrapalhando, falando, quem era os vizinhos que também tinha o rádio. E na época eu orando a Deus, pedindo para o Senhor para me esclarecer de vez, abrir meus olhos, foi quando eu fui pesquisar a fundação da sã doutrina espiritual do sétimo dia, encontrei Allan Kardec mencionado. Assim que eu encontrei, eu já fui na livraria, eu comprei livros, na época eu comprei uns 3 livros, eu sei que foi livros dos médiuns, o livro Evangelho segundo Allan Kardec, o outro foi outro livro lá, não sei se foi dos espíritos, comunicações com os espíritos. Eu falei, não, eu quero ver o que essa doutrina prega, porque ela está escrito na fundação da doutrina que eu frequento desde que nasci. E eu estudei por 4 meses, lendo e relendo o livro, e fui encontrando a ligação das 3 comunicações dentro dos ensinos de Allan Kardec, com algumas mudanças que o fundador em 1914 mudou alguma coisa, mas a fundação veio realmente de lá. Fez uma mistura, né? Tem outras coisas misturadas também que não é só de Kardec. E foi aí que eu questionei a fundação, eu mandei um e-mail para Campinas, para os líderes, falando na sua fundação, no site sandoutrina.org, está escrito que estavam no centro Allan Kardec e que um homem que tinha luz nesse caminho, que ajudou a vocês, estavam com vocês. E quando eu questionei, em uma semana eles mudou a fundação do site e tirou todas as palavras que dizia Allan Kardec. Eles retirou da história deles. Então é só esse relato que eu queria fazer, e isso me convenceu mais que eu devia sair e que essa fundação não era fundamentado em Cristo. Nosso fundamento é Jesus, o Messias, o Salvador. Então não estava, essa doutrina não está alicerçada na rocha, ela não está alicerçada. A rocha é Jesus. Então agora vamos encerrar. Eu vou deixar um tema aqui. Existe salvação em algum outro? Não, meu amigo, não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, porque ele
é o único a desnudar a penalidade por nossos pecados sobre a cruz. Ele é o único que pagou o preço. Ele é o único que foi enviado para o inferno, tomando o nosso lugar. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque a morte não poderia segurá-lo. E ele é o único que ascendeu às alturas para tomar o seu lugar à mão direita do Pai, de onde ele vai voltar, não como Salvador, mas desta vez como o juiz do mundo. Meu amigo ou minha amiga que está ouvindo agora a minha voz, você declarado ou declarada culpado ou culpada quando você estiver diante de Deus. Há apenas uma maneira de se acertar com Ele, e essa maneira é aceitar o dom da salvação de Deus através do sacrifício do seu Filho na cruz. É uma coisa terrível ter que estar diante de Deus e ser declarado culpado. Se você nunca confessou Jesus como seu Senhor ou chamou-o pela sua salvação, espero que você faça esta oração comigo hoje. Vamos orar? Meu Pai, eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Repita comigo, irmãos, irmãs. Sou-te grato por enviá-lo para morrer na cruz por meus pecados. Creio que tu o ressuscitaste dentre os mortos e que ele está voltando como rei para julgar o mundo. Meu Pai, eu me arrependo. Por favor, perdoe-me de todos os meus pecados. Venha para o meu coração e me dê a vida eterna. Em nome de seu Filho Jesus. Amém. Se você disse esta oração e decidiu transformar sua vida de pecado e seguir Jesus, o Messias, então você se tornou um filho de Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Deus abençoe a vida da Marisa e toda a sua casa. Espero que tudo isso que ela contou a você, que é membro de uma seita ou da seita Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, venha refletir e a partir disso ir em busca da verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.